Bem-vindo ao Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Regiane. A gente se conhece já faz um tempinho, talvez, né? Eu acho que é um tempão. A gente não se vê há um bom tempo, mas a gente se conhece há muitos anos atrás. Já se conheceu há muitos anos atrás. Exatamente. Então, Rê, por favor, se apresente aí para a galera. Legal. Bom, eu sou a Regiane. Meu nome é Regiane Lelinski. No Instagram vocês me encontram como Regiane Becker, porque é o sobrenome do meu marido. E eu conheço a Alessandra porque somos, em formação, vamos dizer, professoras de inglês, né? E a gente trabalhou juntas na mesma escola e é por isso que nos conhecemos aí há mais tempo. Mas eu sou professora de inglês de formação, só que eu acabei mudando a minha carreira aí desde o ano passado para cá, e aí eu já vou contar para vocês como é que isso aconteceu. Eu sou paranaense, eu moro em Florianópolis, mas eu sou do Paraná, eu tenho 46 anos, então guardem isso. Ai, gente, deixar em off essa informação. Não, eu tenho muito orgulho disso, depois eu vou falar por quê. Ok. E eu venho de uma cidade pequena, do interior do Paraná, em que, vamos dizer assim, o meu destino seria trabalhar como professora de inglês, talvez numa escola particular, ou então pelo estado, e ficar lá, né? Seria. Mas eu sempre tive uma coisa interna, assim, que me dizia que eu queria mais, eu precisava mais. E é muito, muito interessante, porque ontem eu estava pensando, né, nessa conversa, eu falei, o que será que eu vou falar? Mas foi passando um filme, sabe, Ali, do começo, de como que eu fui para o inglês, e como aquilo exigiu coragem de mim. E hoje eu fico pensando assim, às vezes a gente, principalmente nós mulheres, nós não vemos tanta força e tanta coragem na nossa vida, nos nossos atos, porque a gente está acostumada a só se colocar para baixo. Mas quando você para e pensa assim, fala, pô, eu fiz muita coisa, você vê que foi muito corajoso da sua parte. Eu estou falando aqui da minha experiência, mas eu tenho certeza que isso pode ressoar para muita gente, para muitas outras mulheres que vão me ouvir aqui também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história. Eu admiro muito o seu trabalho, porque esse trabalho, ele mexe com, né, cabelo, mexe com uma coisa muito íntima e que ajuda as mulheres a realmente se empoderarem. E eu acho que quanto mais mulheres estiverem aí reforçando e ajudando uma a outra a se empoderar, melhor vai ser o mundo, melhor vai ser a nossa comunidade, e eu também estou aqui para isso. Concordo. Uau, você já falou tanta coisa. Vamos lá, vamos começar por partes, né? Vamos lá. Rê, tu é de Irati, né? É Irati, Isso. sua cidade natal, né? Eu lembro. Isso. Uhum. Mas tu fez a faculdade lá ou tu já teve que fazer... Tu fez letras, certo? Eu fiz letras em inglês. Tá, em inglês. Nessa tua cidade? Isso. Tem que fazer um recorte aqui, porque eu trabalhei como professora na escola, não precisa dar nome, né? Mas na escola particular onde trabalhamos, eu não tinha um curso superior. Mas eu lembro do tempo que eu trabalhei nesse lugar, eu tinha um medo mórbido, eu sempre achava que eu ia ser mandada embora, sabe? Por não me achar boa o suficiente, eu não achava que eu era boa, né? Então eu sempre achava assim, meu Deus, a qualquer momento eu vou ser mandada embora. E eu não tinha curso superior, então eu sempre ficava pensando, né? Meu Deus, meu mundo vai cair. Só que nesse período, nesses anos que eu trabalhei em Florianópolis, naquele tempo, eu não tinha faculdade e eu acabei ficando doente, assim, porque a minha família toda, a minha irmã tinha ido embora daqui, de Floripa, minha sobrinha tinha ido embora e eu tinha ficado sozinha. E aí, né, Irati fica a quase 700 quilômetros daqui, são 600 quilômetros, né, porque é até Curitiba e depois tem mais 150 quilômetros até a minha cidade. Eu não tinha carro na época e eu não tinha como ir todo final de semana ou a cada final de semana. Aquilo foi mexendo muito comigo e aí eu resolvi sair.
eu pedi as contas. Depois, eu tinha tanto medo de ser mandada embora, e eu resolvi pedir as contas, porque eu falei, não, eu vou voltar para o Paraná. E a minha ideia era trabalhar em Curitiba, só que não deu certo, eu acabei voltando para minha cidade, e lá eu fiquei por 5 anos, que foi onde daí eu pensei, não, agora eu vou fazer a faculdade. E aí eu passei no vestibular, depois de muitos anos sem estudar, eu estudei em casa, não fiz cursinho, passei no vestibular para letras em inglês, e eu fiz a faculdade lá. Nesse meio tempo, eu trabalhava numa escola de inglês também particular. A minha grande formação, vamos dizer assim, foi sempre trabalhar em escolas particulares. Só que nós duas sabemos de que você não cresce muito, ou você cresce até um pedaço, até um ponto, e dali você não passa. Não é permitido que você passe. Ou se te dão um cargo de coordenação, por exemplo, te exige muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, e o dinheiro, né? Que temos que falar de dinheiro também. O dinheiro não compensa, não chega. É compatível, né? Que foi o que aconteceu comigo. E eu estava muito cansada daquilo. Eu pensava, eu recebia muito elogio, os alunos queriam ter aula comigo no outro semestre, no outro ano, mas eu não via uma recompensa, assim, o financeiro Retorno, não me agradava, né? Sim. E aí eu pensei, eu vou fazer pós-graduação. Então, eu terminei a faculdade em 2014, e em novembro, eu estava terminando as últimas aulas, em dezembro, dia 1º de dezembro, eu vim para Floripa para fazer na segunda, né, dia 1º, num domingo, na segunda-feira, logo em seguida, eu vim para fazer o mestrado na UFSC. Tá. E passei. Vamos voltar só um pouco. Vamos voltar, porque já foi muito. Tá, quando a gente trabalhou juntas, eu não sabia de nada disso. Eu já sabia, a gente trabalhava nas mesmas turmas, né? Praticamente a gente trocava bastante figurinha. Sim. É uma ótima professora, não sabia que você não tinha faculdade, não sabia. Teu inglês é muito bom, né? Já era na época, agora deve ter melhorado. Mas vamos falar um pouco dessa época de baixa autoestima, né? Muito, né? Muito. Porque eu acho que isso é o que atinge mais, como se falasse assim, eu não tinha faculdade, aí você achava inferior a todo mundo, né? Isso. Eu não tinha faculdade, eu não tinha viajado para fora do país. Mas todos os meus colegas tinham viajado e morado fora. Eu não. Entendi. Eu era uma das poucas ali que não tinha essa experiência. Entendi. Então, pode perguntar. Não, é porque isso exatamente são. Às vezes você estava olhando todo, mas tu era tão boa quanto, porque a gente sabe que para entrar naquela escola o filtro é grande. Né? É um filtro delicado, a gente sabe que é bem delicado. Então, né? Que é uma escola super conceituada. Então, mas eu lembro da minha entrevista para entrar nessa escola, né? Que eu vim cru direto, assim. Por isso que eu digo para você, hoje, quando eu olho para trás, e isso só a maturidade me trouxe, é por isso que eu falei da minha idade, porque a maturidade me ajudou muito. A maturidade, a terapia, a experiência. Hoje, eu ainda tenho altos e baixos com autoestima. Posso garantir a você. Eu acho que todas nós temos. Quem não? Porém, a maturidade me faz olhar para a minha história e ter muito orgulho do que eu fiz até hoje, sabe? E eu consegui. Talvez eu não tenha conseguido, porque o meu, vamos dizer assim, a maçã dourada, que eu vou chegar lá, né? Porque eu não tinha. Porque as coisas, a vida ela vai se intercalando e vai te mostrando outras possibilidades. E aí cabe a você também olhar e falar assim: eu acho que eu vou por aqui, porque eu acho que aqui vai dar certo. Isso aqui já não é mais para mim. De você olhar uma coisa que você queria muito e dizer: eu acho que isso não é mais para mim. Mas, voltando lá naquela época, eu lembro que quando eu fiz a entrevista com a diretora da escola,
eu passei pelo treinamento, que você sabe muito bem, era uma peneira. Sim. E todos os dias que eu ia para aquele treinamento, Alessandra, eu pensava assim, hoje eles vão falar para eu ir embora. Olha isso, né? Hoje eles vão dizer, Regiane, não precisa mais vir. Mas eu continuava indo. Todo dia eu estava lá. E cada dia que eu ia, eu via menos pessoas aparecendo. Então eu pensava assim, a próxima vai ser eu. A próxima vai ser eu. Chegou a última semana daquele treinamento, onde eu fui contratada, de fato, que o dono, né, o diretor, me chamou e falou assim, você vai fazer um contrato de experiência tal e tal, durante tanto tempo, se você passar pela experiência, você fica, não sei o quê, e eu olhando ele falar, e na minha cabeça eu pensando, eu vou ficar? Tipo assim, eu tinha até medo de perguntar, mas eu tô contratada? É isso mesmo? Eu vou ficar? E aí ele falou, olha, a diretora quer que você vá até a escola para falar com ela. Daí eu pensei, ai meu Deus, eu fui com o coração, né, disparado, mas eu fui. E aí ela falou para mim naquela época. Então, mas aquilo também serviu como um incentivo, porque ela falou assim, Regiane, eu vou falar, vamos ver se tu lembra. Regiane, tu não tens tanto inglês? Tu não tens tanto inglês, mas tu tens carisma. Aí, tipo assim, isso que você tem, não tem como, talvez tenha como desenvolver, mas isso era meu. Ela falou assim, mas o inglês tu pode correr atrás, então eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E daí, ali naquele momento, eu falei, mas... E aí ela falou assim, eu vou te dar uma turma. Uma turma, Alessandra, hoje eu lembro assim, era menos de um salário mínimo. Sim. Eu morava com a minha irmã, eu pagava aluguel, e durante um semestre, eu vinha dos ingleses para o centro de Florianópolis para dar aula 2 vezes na semana para uma turma. Mas eu persisti. E ali eu fui mostrando o serviço, porque também eu gostava do que eu fazia. Eu sempre gostei de ser professora. Eu gostava muito do que eu fazia. E eu sempre fui também, uma outra qualidade que eu enxergo em mim, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de aprender. É por isso que eu estou no que eu estou agora, porque isso começou a chamar muito a minha atenção e eu pensei, peraí, né? Como é que faz para chegar nisso aqui? Eu também quero. Então, eu sempre fui comprometida, curiosa. Né? Isso. Muito comprometida. Eu sempre fui essa pessoa, eu tinha muita sede de aprender as coisas, né? Tanto que eu fui fazer a faculdade para melhorar o meu inglês, para melhorar a minha didática, para melhorar até mesmo o meu currículo, para eu poder trabalhar em outras. Eu não queria ficar só em escolas particulares, porque eu sabia que ali também não ia, né? Não ia me dar tanto retorno financeiro, né? Então foi assim, mas a autoestima, eu acho que hoje ela está bem melhor, embora eu tenha altos e baixos, mas como eu falei para você, naquela época era muito difícil enxergar isso que eu estou falando agora, porque eu sempre me via como aquela pessoa que estava sempre atrasada, sempre atrás, eu nunca era boa o suficiente, porque eu me comparava demais com quem já tinha mais experiência, com quem teve outras oportunidades, né? Sim. Então isso é bem interessante lembrar disso. Sim, eu acho que isso pega com muita gente, tá? Porque eu também vim de uma cidade pequena, enfim, uma história, e a gente sempre acha sei lá, talvez uma desculpa quando você tem autoestima baixa pra gente achar que é aquilo, né? Mas não tem. A gente pode, tanto quanto qualquer uma pessoa pode, e fazer o que a gente quiser. Uma coisa que eu quero voltar, que você falou da maçã dourada, acho que foi isso que você comentou. Eu vou dizer que eu acho que a gente morre e não consegue a nossa maçã dourada. Porque ela muda. Vai para pera dourada, vai para uva dourada, vai para goiaba dourada, vai para o diabo da dourada, e a gente... Porque assim, vou te falar, quando eu saí da escola, eu também pedi demissão, porque eu queria... enfim, fazer o curso de cachos, ir para fora e tudo mais. E fui atrás da minha maçã dourada. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças fazer o que eu tanto tinha sonhado durante anos que eu tinha planejado. E me deu um treco lá, porque eu falei, nossa, eu cheguei aqui, eu fui para Nova York fazer o curso,
Eu estava em Nova York, estava fazendo o curso que eu queria, que eu tinha planejado há anos, que eu fiz uma faculdade para fazer esse curso. Uhum. E aí eu falei, tá, e agora? Comi a maçã dourada e acabou, né? Então, eu entrei em crise lá em 2012, foi 10 anos atrás. Uhum. Eu tive que voltar e fazer um trabalho comigo, e aí eu fiz um trabalho de coach para ir atrás de outras maçãs douradas, outras frutas, para que eu pudesse entender e aproveitar todo esse processo também, né? Porque o processo também faz a gente, não só o resultado final, né? Exatamente. Isso é muito legal. Muito! Muito legal. E, de novo, volto eu lá. Também foi a maturidade que me ensinou a ver que o processo faz parte, que o processo é tão maravilhoso quanto o resultado final. Né? Às vezes, o processo é muito doloroso também. Claro. Porque foi o que aconteceu comigo. Em busca da maçã dourada, né? Gostei da metáfora. Eu fui fazer a pós-graduação, como eu falei para você. Então, eu passei para o mestrado. Mestrado são 2 anos, né? Voltei para Florianópolis como estudante. Pela primeira vez na minha vida, eu estava morando aqui sem precisar trabalhar, né? Porque eu era bolsista. Entendi. Mas eu peguei aula no extracurricular, porque eu queria pelo menos um dinheirinho a mais, assim, porque a bolsa naquela época não era também. Hoje está péssima, mas na época também não, já estava defasada, assim, né? Mas o mestrado foi um dos melhores períodos para mim, porque eu estava um pouco livre, assim, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu queria fazer. E eu tinha muita alegria em estar fazendo aquilo. Eu sentia que eu estava contribuindo, sabe? Uma coisa meio idealistas mesmo, sabe? Tipo, eu tinha o meu amigo André, que é meu grande amigo, que fazia... Ele já estava no doutorado aqui. E aí, quando você está dentro da pós-graduação, é muito difícil você se livrar, você ter assim, tipo, não, vou fazer só o mestrado e tá bom. Por quê? Porque olha qual era a minha maçã dourada. Minha maçã dourada era, eu vou fazer mestrado e doutorado para fazer um concurso público na faculdade em Irati. Olha o que eu queria, né? Quer dizer, eu que saí da cidade porque a cidade era pequena, porque não me oferecia, enfim, muita coisa em termos de inglês, né? De acesso a coisas em inglês e cultura e tudo mais. De repente quero fazer tudo isso para voltar lá. E na minha cabeça era assim, porque eu quero trabalhar, primeiro, que eu queria ser professora universitária, porque eu já tinha vários amigos professores universitários, e aquele era realmente um objetivo, tipo, eu vou ter estabilidade, eu vou ter um salário legal, e eu vou ajudar a formar outros professores. Só que o que o mestrado... Só que... Tá tudo certo esse lapsos da vida, Rê. Que loucura foi essa, mulher? Que nunca! Né? Eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Tipo, Freud explica, eu acho, esse retorno, assim, né? Tipo, você faz um 360 que não vai... Enfim. Só que o doutorado, para mim, foi um período extremamente difícil. Porque eu estava passando por situações pessoais desde o primeiro ano. Então, e assim, eu não tinha nem defendido o meu mestrado, eu já estava fazendo a prova do doutorado e passei. Foi uma loucura, porque eu estava meio que naquela bola de neve, tipo, não, eu tenho que ir. Eu não dei um tempo para a minha cabeça, e eu também passei por um trauma muito grande nesse período. E aí, doutorado, eu admiro muito as pessoas que vão, fazem, terminam. Eu fiz os 4 anos, eu fiz todos os créditos, mas eu não consegui escrever a tese, porque eu fiquei doente, eu desenvolvi, sabe, eu tive depressão, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada,
tenho que tomar remédio, porque a minha ansiedade, eu não consigo controlá-la quando eu tenho crises, e o doutorado piorou isso. O doutorado e a pandemia, porque foi tudo meio que junto. Então, nesse calvário que foi, né? Porque eu sei que não é fácil. Com quem você falar que fez, ninguém vai dizer para você, não, foi moleza. Não é moleza. Não é. Exige muito de ti, muito mesmo. Só que para mim foi um dobro. E eu cheguei num momento que eu disse, eu não quero mais. Mas eu tive algumas cobranças do tipo, mas agora que você já fez tanto, que você nadou, vai morrer na praia. E aí eu demorei para entender, que eu cheguei a falar, eu falei assim, cara, mas eu vou nadar, e eu vou morrer, quando eu chegar lá eu vou morrer. Porque literalmente eu vou morrer, né? assim, eu levantava 4 horas da manhã para sentar na frente desse computador que eu tô para escrever, e eu não conseguia escrever absolutamente nada. Não, nessa situação não sai nada. Já não sai quando a gente tá bem. Imagina quando tá numa situação, né? Não sai. Não dá. Você olha para a página em branco, a página olha para você e fala, então tá, vou tomar água. Aí você volta igual, aí mais meia hora. Não dá. Se o vizinho te chamar, me ajuda a fazer mudança, tu vai. E não senta para escrever. Cortar grama. Vamos arrumar o guarda-roupa? Vamos! Limpar o banheiro, qualquer coisa, menos qualquer coisa, exatamente. É muito louco isso, sabe? Isso. Essa foi a minha maçã que se transformou em outra coisa. Porque a partir do momento que eu disse, isso não é mais para mim, eu não sou mais aquela Regiane. Aquela Regiane que queria aquilo já não existe mais. Ela descobriu outras coisas, né? Nossa, isso é muito legal colocar, porque a gente acha... Quando eu mudei de profissão, lá em enfim, quando eu mudei, e falei pro meu pai, acho que eu já comentei aqui várias vezes, falei pro meu pai que eu ia montar um salão para cabelo cacheado. Há 10, 12 anos atrás, ele me chamou de louca. Eu falei, meu Deus, como assim? Mas a gente pode mudar. A gente pode mudar, né? Eu era professora de inglês, tinha especialização, psicopedagogia, blá, 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 tudo aquelas coisas. Uhum. E eu mudei, né? Eu dou aula ainda. Hoje eu formo mulheres que fazem a mesma coisa que eu faço, é dar aula. Não saiu da minha professora e não vai sair jamais. Não, né? Eu sinto a mesma coisa. Não vai sair. O que acontece é que a gente pode evoluir para outras coisas e tá tudo certo. Que quando meu pai falou, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, para mim foi difícil escutar, porque eu acho que a gente pode muito mais do que aquilo. A gente não pode ser label, né? Ter uma etiqueta que eu vou ser carimbada professora o resto da vida. Sim, vou ser carimbada professora o resto da vida, mas eu posso ser outra coisa também. Outras coisas também, entendeu? Não é só ficar naquilo para sempre. Não. Então, quando eu entendi isso, nossa, me abriu muito, né? Porque eu posso estudar o que eu quiser. Tanto é que eu estudo e eu faço muita coisa. Tem gente que nem sabe tudo que eu faço. Isso, e até porque nós também temos outros interesses. Claro. Os nossos interesses não se resumem, no meu caso, não se resumiam só a metodologias de ensino de inglês ou qualquer coisa. Não era isso só. Eu tenho curiosidade a respeito de muitas outras coisas, né? E eu acho que uma das coisas que me ajudou a virar a chave foi olhar, porque eu tenho sobrinhos adolescentes, né, jovens, você olha essa galera, como é que eles se comportam, e você fala, cara, como que eu não tinha essa... Eu era corajosa de um jeito, mas eu não tinha essa coragem, né? Minha sobrinha trabalha como social media e ela, super criativa, sabe, desenvolve 500 mil coisas ao mesmo tempo, vive cansada, mas está sempre ali fazendo, mas abriu mão de um salário e de um trabalho que exigia que ela tivesse num escritório. E quando ela fez isso, ela teve problemas, porque, né, a mãe dela não achou legal, a minha mãe não achou legal,
E eu, ao mesmo tempo que eu pensei, bom, eu não consigo culpá-la, vamos dizer assim, porque eu fiz a mesma coisa, sabe? E aí, quando você olha esse pessoal mais jovem, eles não têm muito esse sonho do tipo, ai, meu sonho é ter um trabalho das 8 às 6 e 13º, e Sim. sabe, essa coisa meio encaixotada, porque o mundo mudou. Muito! Muito. O mundo mudou. E muito. Eu não acho que seja errado. Existe esse trabalho das 8 às 6, o 13º, as férias. Vai haver, né? Tem pessoas que vão se encaixar nisso, mas tem outras que não, e tá tudo bem. Exatamente. Né? Então, eu acho que a nossa cabeça também tem que estar aberta para as mudanças. E eu vejo muito isso, porque uma coisa que eu percebo, assim, Ali, é que mulher parece assim, você fez a sua né? Você se formou Sim. numa coisa, você tem que ser aquilo e pronto. E se você resolve falar assim, não, eu acho que eu vou por aqui, se você não tem apoio da família, do marido, do pai, de quem quer que seja, você se retrai e diz, não, eu acho que eles têm razão. Não, você sabe que é capaz. Talvez você precisa estudar, se preparar melhor, e quando eu digo estudar, não é fazer pós-graduação tão pesada, ou se for o seu, né, depende, se for o seu sonho, se for o seu desejo, enfim. Mas, assim, hoje em dia, principalmente, nós temos acesso às coisas online, a conhecimento até muito barato e de qualidade, né? Você não precisa... Né? Você não precisa, de repente, ir lá para Nova York hoje para fazer um curso assim assado, quando tem a Alessandra aqui que pode ensinar. Sim. Você entende o que eu estou falando? Né? Então, eu acho que é isso também, sabe? A gente precisa mostrar para as mulheres jovens, para as mulheres dos seus 30 anos, para as mulheres que estão perto dos 50, que quem coloca cabresto, né? Às vezes é você mesma. Tira, né? Tira e olha e observa. E eu sempre digo assim, não fica sozinha, sabe? Acha uma comunidade em que você vai ver pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se elas conseguiram e elas já trilharam aquele caminho, você também consegue. Eu penso assim. Claro, Rê, é bem delicado, porque mulher, quando se fala em mulher empreendedora, hoje tá sendo mais divulgado isso, né? Mas lá atrás não se falava muito. Então, tinha que ir atrás do conhecimento, né? Eu levei muita paulada quando eu comecei, mas assim, bordoada, né? Paulada. E tem gente que até hoje acha que, enfim, que fui patrocinada, que me ajudaram, que tudo mais. Tá, porque teu pai te ajuda. Não foi nada disso. Né? Claro, talvez um pouquinho, alguma coisa, mas assim, não é nada perto, né, do que aconteceu, enfim. Mas a gente tem que ir atrás desse conhecimento. Como você falou, eu quero compartilhar aqui uma situação que eu passei com uma mulher aqui de Florianópolis. Eu fiz um curso de vendas há um tempo atrás e tinha uma senhora, uma mulher lindíssima. E aí, resumidamente, a gente almoçou juntas e ela começou a ficar emocionada. Ela falou assim, eu acho que eu sou a mais velha nesse curso. E eu vejo só jovens. E eu tô começando a empreender, eu me separei, tenho X filhos e eu não sei se eu vou conseguir. Eu já tenho 50 anos e eu me vejo desatualizada. Eu falei, tu não tá, não. Tu tá aqui, tu tá junta, tá junto a gente, vai conseguir, bora lá e estamos todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, essa ideia da gente sempre estar para trás, né? Mas de continuar estudando vale muito também. Acho que estudar não se para nunca. Né? E foi o que aconteceu comigo, porque, né, eu saí dessa... Até quando eu comecei... Quando a pandemia, né, estourou no Brasil,
Finalmente eu estava trabalhando como professora de inglês numa escola pública. Eu consegui, mais um troféuzinho aí da minha galeria. Eu passei no teste seletivo com nota 10 no Instituto Federal aqui de Palhoça. Uhum. O Instituto Federal de Palhoça é um campus bilíngue. Eu ia dar aula para alunos ouvintes e alunos surdos, aula de inglês. Eu nunca tinha passado por essa situação. E eu sabia que o campus era um campus bilíngue. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar. Eu tive que estudar, porque eu não sabia dar. Eu sabia inglês, mas como que dá aula de inglês para surdos? Você entende? Tipo assim, muitos deles às vezes não sabem escrever o português direito, né? Uhum. Foi um desafio enorme. Eu fiquei 2 anos, né? O teste seletivo era para 2 anos, mas foi outra faculdade também, né? Só que a pandemia explodiu naquele momento, no último ano meu do IFSC. E aí eu tive que começar a dar as aulas para eles, né, para os alunos, tanto ouvintes quanto os surdos, online. Eu queria morrer, porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque arrancando os cabelos. Aí tu pega o jeito, vai lá e faz. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que, eu acho que dá para trabalhar em inglês, dá para trabalhar sim. Fui pesquisar e fui para esse caminho do aulas de inglês online. Eu tinha um Instagram com 500 seguidores, sabe? De coisa só de inglês. Tinha minhas turmas, tinha os meus alunos, mas eu não estava mais feliz. Alguma coisa estava faltando, porque, como eu falei, embora eu goste de dar aula, alguma coisa estava, sabe, em ebulição. E foi assim que eu migrei para o marketing digital. Então vamos falar então dessa transição, né? Até a gente falou só de ser professora e blá blá blá. Mas aí você agora faz outra coisa. Eu faço outra coisa hoje. Eu trabalho também online, mas eu produzo conteúdo na internet, no Instagram. Eu estou em tudo. Eu estou no TikTok, eu estou no Pinterest. Eu trabalho com marketing digital, produzindo conteúdo pensando em mulheres da minha idade, mulheres que também não estão satisfeitas aí com as suas carreiras e pensando, puxa, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? E eu me apaixonei por esse mundo, porque, primeiro, era um desafio, era uma forma também de ganhar um dinheiro mais robusto, vamos dizer assim, né? Porque você trabalha com vendas, muita gente torce o nariz, eu não quero trabalhar com venda, como se venda fosse uma coisa menor. Gente, eu sempre dou exemplo, Ali, quando eu falo, quando eu estou, às vezes, nos meus posts, ou até mesmo no que eu falo, para de achar que vender é uma coisa feia, porque quando a menina lá, Boca Rosa, tá falando da base, do que ela tá mostrando a base, o batom dela o tempo todo mundo aplaude. Quando a Rihanna parou de cantar e botou a Fenty Beauty lá e tá lavando, né, tá ganhando muito dinheiro, todo mundo aplaude. Vender não é feio, gente. Vender é uma arte, né? É uma arte. Você precisa refinar isso. Se você não tem, você precisa aprender e refinar. E aí, eu descobri a produção de conteúdo, empoderando mulheres, vendendo, achando nichos que eu gosto, que eu digo, eu acho que eu posso criar alguma coisa aqui para vender. Então, eu crio páginas para vender sem aparecer. Às vezes as pessoas acham, você precisa vender e colocar a sua cara nos stories e fazer vídeo. Não necessariamente. Existem técnicas, porque daí a gente aprende, né, estratégias, que você pode vender sem aparecer, sem botar sua carinha lá. Eu, como já sou cara de pau, já estou acostumada, eu não tenho problemas. Porém, eu sei que muitas mulheres, às vezes, não faz story, não tem essa trava. Mas existem maneiras estratégicas para você vender sem aparecer. E isso foi o que mais me deixou fascinada por esse mundo online, porque eu penso assim, eu sigo pessoas e vejo que dá resultado se você aplicar, se você não desistir, se você
for comprometida, aquela palavra que a gente usou lá no começo, se você for comprometida e fizer o que tem que fazer, você vai conseguir. Eu estou vendo muitas mulheres como eu, você, mais velhas, mais jovens, se dando muito bem. E eu quero estar com essa galera aí também. Rê, mas você ensina as mulheres a fazer isso? O que tu faz? Ou tu vende o produto final para... Tu ensina a ser B2... O que tu vende? Então, eu vendo várias coisas, mas o meu foco principal é vender um treinamento que ajuda você, por exemplo, a mulher que não sabe como trabalhar com isso, ensina ela do comecinho, do básico, até como, sabe, até os termos técnicos, esses termos em inglês que a gente utiliza muito no marketing digital e que às vezes as pessoas não sabem, até o avançado. Então, nesse treinamento, ele tem são aulas gravadas, vários módulos e bônus muito incríveis, como, por exemplo, como que a pessoa consegue ser parceiro de lojas grandes, por exemplo, aí que estão vendendo, como é que você faz para entrar lá, o que, que você faz, o que, que você precisa fazer, como você trabalha com dropshipping, que é uma coisa que eu também faço, são várias coisas, porque o mundo online do marketing digital, ele é como se fosse um polvo, né? Os tentáculos estão todos ali e você consegue ganhar dinheiro em cada pedrinha, vamos dizer assim. Então tu ensina como trabalhar com essa mídia digital, assim, com esse marketing digital no geral. Isso. Então, esse é o meu produto principal, que ajuda outras mulheres a aprender, mas aí quando a pessoa, por exemplo, compra comigo, ela tem 30 dias de consultoria e eu tô ali usando a minha veia de professora para ensinar, para ajudar a estruturar Instagram, para tirar dúvidas. Eu, às vezes, pesquiso alguma coisa, já mando no WhatsApp, olha, eu fiz isso, olha lá, vê se você acha que é uma boa ideia para você fazer também. Eu dou dicas, eu utilizo já o conhecimento que eu tenho para auxiliar essas pessoas que estão no começo e que estão perdidas, né? Porque no começo é muita informação, você começa a ficar perdida. Mas as frutas douradas vão mudando, né, Ali? A gente falou isso. Então, como eu tenho experiência com sala de aula e como professora, mais no futuro, eu quero também ser uma mentora. Por que não? Eu acho que eu vou ter condições de ensinar muito mais coisas, mas eu estou construindo o meu conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, que você deve construir o seu conhecimento para poder também ajudar outras pessoas a se estabelecer no mercado também, né? Entendi. No mercado Esse digital. curso é teu ou não? Ou você faz aquele afiliado? Eu sou afiliada. Sou afiliada de um curso que vende muito no Brasil, de uma garota. Eu olho para ela e penso, por que eu não pensei isso? Sabe? Aquela coisa. Quando eu tinha 24 anos, eu era uma loser, sabe? Aquela coisa Olha só. Mas é de uma menina que empreendeu digitalmente, porque é assustador. A internet está cheia de milionários muito jovens, porque eles são rápidos demais. Então, eles aprenderam a ganhar dinheiro muito rápido. E essas pessoas monetizam o seu conhecimento, o que eu não acho errado. Se você sabe uma coisa, né? O Tim Robbins fala muito sobre isso, que a moeda, vamos dizer assim, do nosso da próxima era é educação. E educação, não necessariamente educação português, inglês, educação da escola. Não, eu monetizar, eu ter um conhecimento e eu saber vender. Vender para você o que eu sei fazer, né? Então, o produto não é meu, o produto é de uma produtora, eu sou afiliada dessa produtora, e aí eu ofereço, as pessoas podem comprar parcelado, né? Pode comprar à vista, e tem várias garantias, tem reembolso e tudo mais, mas é um produto que já tem mais de 200 mil alunas no Brasil e fora do Brasil também. Olha que legal. E aí tu dá a tua mentoria também, né? Eu chamo de consultoria, né? Entendi. Mas porque a mentoria vamos dizer assim, tem uma estrutura muito mais organizada. Isso eu ainda não tenho. Porque eu não estou muito preocupada com isso agora. Mas a consultoria, o que eu sei, eu
eu compartilho sem o menor problema. Claro, porque é isso aí, a gente tem que agregar o nosso conhecimento, né? Que cada as pessoas vêm por ti, né? Mesmo que elas comprem o curso afiliado, enfim, mas elas confiaram em ti, né? É isso aí. Ai, e é isso, então você pode, como eu falei, né, você pode mostrar o seu rosto, falar, as pessoas acabam se conectando muito com você ou não, porque, né, eu acho que quem me segue porque me conhece, porque gosta, porque acha, né, gosta do meu jeito e tal. Mas tem muitas pessoas que não me conhecem, por exemplo, e não sabem que eu existo, mas observam, seguem minha página, compartilham, compram de uma outra coisa que, sei lá, porque eu acho que eu compro muito online. Compro muita coisa online. Então, eu acho que veio para ficar. E se você não está nesse negócio, se você não está nesse environment, né, nesse ambiente, você está perdendo dinheiro. É verdade, é verdade. Né? É verdade. Muitas pessoas. A gente conhece tudo por internet, né? A gente tá gravando aqui, enfim, pelo celular, computador. Mas a gente tá aqui, ó. Eu tô com o computador do lado, enfim, a gente tá só nisso o tempo todo, né? É isso aí. O tempo todinho. Ai, é muito bom falar contigo. Vamos ver se a eu gente combina de se encontrar, né? A gente nem mora tão longe. Temos que sair tomar um café, vamos combinar. Shopping, alguma coisa. Vou deixar aqui as tuas informações, tuas mídias sociais abaixo na descrição. Obrigada. E quem tiver interesse pode conversar contigo diretamente, pode, né? Isso, sim, eu tenho uma bio lá no Instagram. Pode me chamar pelo WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, pode me chamar no direct, eu respondo qualquer coisa e quem vir daqui vai ser muito bem-vinda. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei, um pouquinho da minha história. A minha história é a história de muitas outras mulheres, e se eu puder inspirar e fazer com que outra mulher mais velha, mais jovem, olhe e pensa, puxa, essas pessoas são reais. Não são aqueles ícones da internet, são pessoas reais. Eu e você somos mulheres reais aí na batalha de todo dia. Eu acho que a gente precisa também ter esse olhar para essas mulheres. Às vezes a galera idolatra muito quem está lá em cima já, né? Então, eu acho que é bom a gente também dar o nosso depoimento aí, contar a nossa história, porque isso conecta as pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz, espero que tenha sido bacana para todo mundo. Foi muito legal. Obrigada, Rê, agradeço. Obrigada, Ali, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.